alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana, para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leiam a revista das lições bíblicas, assistam a esta pré-aula, leiam o texto de apoio que nós elaboramos e que publicamos no portal Escola Dominical, portalebd.org.br. Nós não repetimos o texto da revista. A proposta do portal Escola Dominical é trazer subsídios complementares aos irmãos. E alguns irmãos dizem, nós temos dificuldade de acompanhar o raciocínio porque não está igual à revista. É porque está igual o texto de apoio. Vá lá, leia o texto de apoio, veja os slides e você vai ter o roteiro que nós estamos aqui expondo. Além do nosso texto de apoio, o portal Escola Dominical disponibiliza 5 ou 6 outros textos que falam da lição. Além de colocar também à disposição dos irmãos videoaulas, textos de apoio e slides de todas as faixas etárias do currículo da Casa Publicadora das Assembleias de Deus e até de outros currículos de escola bíblica dominical. Durante a semana, os irmãos também têm à sua disposição breves comentários em áudio das leituras diárias sugeridas na revista. O irmão tem um momento devocional e ainda obtém novas informações para a lição. Se tiver alguma dúvida, poste a sua pergunta na sala dos professores do site do portal Escola Dominical. Nós não respondemos comentários nas redes sociais. Se alguém responder, não é de responsabilidade do portal Escola Dominical. E no sábado à noite, às 19 horas, o irmão pode tirar as suas últimas dúvidas, inclusive interagindo com o estudo preparatório dos professores e amigos da Escola Dominical, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na sede aqui em São Paulo. Se o irmão estiver em São Paulo e região, é nosso convidado. A reunião é aberta a todos os que amam o estudo da Palavra de Deus. Mas a reunião se realiza no Templo Antigo, na Rua Conselheiro Cotegipe, 273, no bairro do Belenzinho. Mas tudo isso é a preparação da Escola Bíblica Dominical. Ela só se realiza quando o povo do Senhor vai à casa do Senhor, no dia do Senhor, para estudar a palavra do Senhor. E hoje nós estamos encerrando o 4º trimestre de 2022. O nosso tema foi a justiça divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel, um estudo de caso do livro do profeta Ezequiel. Nós estamos estudando o livro do profeta Ezequiel, aplicando para os nossos dias. E hoje estamos encerrando este estudo, cujo comentarista foi o pastor Ezequias Soares da Silva, pastor presidente das Assembleias de Deus em Jundiaí, aqui no estado de São Paulo, presidente do Conselho de Apologética da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, e que foi também o presidente da comissão que redigiu a Declaração de Fé das Assembleias de Deus. E hoje, nesta última lição, estaremos estudando a lição de número 13. O Senhor está ali. Jeová Chamá, Yahvé Chamá, que é o nome pelo qual vai ser conhecida a cidade de Jerusalém no milênio. É assim que termina o livro do profeta Ezequiel. 18.000 medidas em redor, e o nome da cidade, desde aquele dia, será: o Senhor está ali. Jeová Chamá será o nome que Jerusalém receberá. E por que Jerusalém vai receber este nome? Porque realmente o Senhor estará ali. Jesus estará ali, reinando sobre Israel e sobre todo o mundo. Israel estará reunido em torno do Senhor Jesus. Israel será o reino sacerdotal
e o povo santo que Deus quis que ele fosse lá no Monte Sinai. Lá no Monte Sinai, Deus desceu ao monte. Disse que quando houvesse um sonido longo de buzina, o povo deveria subir ao monte. Mas o povo, antes que o sonido de buzina viesse, fugiu com medo dos terremotos, dos relâmpagos, do trovão, do fogo, e disse para que só Moisés subisse. E quando Moisés subiu, o Senhor prometeu que haveria um profeta como Moisés, que falaria novamente ao povo. Moisés falou: não tenham medo, Deus está provando vocês. Mas o povo não quis saber. Aí Deus olha, vai vir um outro profeta como você, Moisés. E a ele o povo terá de ouvir. O povo não ouviu quando este profeta falou pela primeira vez, que era nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus até chorou sobre Jerusalém, porque o povo não ouviu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Está escrito lá em João 1:12. Mas Jesus voltará, salvará Israel. Antes de salvar Israel, Israel crerá nele. Quando ele vier com os seus santos em glória, como está ali no capítulo 19 de Apocalipse. E quando Israel crer em Jesus, ele será salvo. Receberá o Espírito Santo, que será derramado sobre ele, como dizem Joel e Zacarias. E então Israel será salvo. Se tornará o reino sacerdotal e o povo santo, que Deus quis. Aí haverá comunhão com Deus. E o Senhor estará ali em Jerusalém, numa nova terra de Israel, porque a terra será restaurada no limiar, no início do milênio. Aliás, na vinda gloriosa de Cristo, Jesus colocará os seus pés no Monte das Oliveiras. E o Monte das Oliveiras se fenderá ao meio. Haverá um rebuliço geológico, uma mudança total na geografia da Terra, principalmente na Terra Prometida. A começar daquele rio que vimos na lição passada, lição de número 12, nós vimos este rio das águas purificadoras, que o próprio profeta Ezequiel também viu, que inclusive irá sarar o Mar Morto, irá modificar toda a geografia. Haverá um monte alto, muito alto, onde estará este novo templo que Ezequiel também viu, que estará no centro desta cidade, que é Jerusalém, transformada, mudada. Jeová Shammah será seu nome. Este é o ambiente, esta é a terra de Israel. E, de pronto, já pelo título da lição, que é o título da cidade, o Senhor está ali, nós vemos que se reproduzirá um ambiente completamente diferente e abençoador para toda a terra. O apóstolo Paulo, quando fala a respeito da salvação de Israel, ele nos traz uma reflexão que é bem apropriada para o instante que nós estamos a estudar. Veja lá em Romanos, capítulo 11, ele diz assim, versículo 15, porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão, senão a vida dentre os mortos? Paulo está dizendo que porque Israel rejeitou Jesus,
os gentios tiveram a oportunidade de serem feitos filhos de Deus. Porque naquele texto que nós mencionamos aqui, do Evangelho segundo escreveu João, o apóstolo diz o seguinte, João capítulo 1, versículo 11, veio para o que era seu e os seus não o receberam. João 1:11. Eu até tinha falado errado, João 1:12. É João 1:11. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Por causa da rejeição de Israel, abriu-se a oportunidade aos gentios para que eles fossem feitos filhos de Deus. E nós somos reconciliados com Deus por meio de Cristo. O apóstolo Paulo, ele mostra esta grande bênção que é a reconciliação. Segunda aos Coríntios, capítulo 5, ele diz assim, versículo 17, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Veja, a rejeição de Israel nos tornou embaixadores de Cristo. Agora, Paulo diz, se a rejeição de Israel nos trouxe tamanhas bênçãos, que dirá quando Israel se reconciliar com o Senhor? Quando ele admitir que Jesus é o Messias? Como o mundo será abençoado? E é o que vai acontecer no milênio. O milênio será o melhor período da história da Terra. Será um período de justiça, de paz, de prosperidade material e econômica, de progresso espiritual, um tempo de adoração a Deus, um tempo de natureza em harmonia com o homem, porque Israel se reconciliou com Deus. Veja que, mesmo hoje, rejeitado Israel, nós temos copiosas bênçãos espirituais, sem falar nas bênçãos materiais. E até através de Israel. Porque o maior número de prêmios Nobel é de judeus. Os judeus têm uma participação no progresso da humanidade muito grande, rejeitando a Jesus. Imagina quando aceitarem a Jesus. Aí será a maravilha, que é o que será o milênio. Será uma maravilha. O Senhor está ali. E porque o Senhor está em Jerusalém, reinando sobre Israel, o mundo terá um período de paz, bonança, prosperidade, justiça e de felicidade. Ezequiel começou as suas visões da restauração pelo templo. A sequência, irmãos, do livro de Ezequiel nos ensina muito. Nos ensina para nós. A vida nova, a vida com Deus, a comunhão com Deus, começa pelo templo. É a primeira coisa que Ezequiel vê.
capítulo 40, ele começa a ver o templo. Depois do templo, no capítulo 45, ele vê o lugar santo, que é a porção central da terra de Israel, desta nova terra de Israel. O lugar reservado para Deus, o lugar do serviço a Deus, o lugar do culto a Deus na terra. Então, ele vê o templo, depois ele vê a vida terrena ligada ao templo, o serviço a Deus. Depois, ele tem a visão das águas purificadoras, que nós vimos na lição passada, que é o aprofundamento contínuo da vida espiritual, o crescimento espiritual contínuo. E aí, então, ele vai ver as fronteiras da terra e os termos das tribos. Aí ele vai ver a nova terra de Israel, o mundo secular, o mundo físico, o mundo natural. Esta é a sequência das visões de Ezequiel, da vida nova. Esta é a sequência que nós precisamos ter na nossa vida nova. Porque quem está em Cristo, nova criatura é. Israel rejeitou a Jesus. Só terá vida nova no milênio. Mas nós cremos em Jesus agora, porque Israel rejeitou, abriu-se a oportunidade para nós, e nós aproveitamos esta oportunidade. Mas nós temos que ter esta mesma sequência. Primeiro, temos de ser templo de Deus. Paulo diz que nós somos morada de Deus no Espírito. Efésios, capítulo 2, versículos 19 em diante. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre os fundamentos dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós, juntamente, sois edificados para a morada de Deus no Espírito. O próprio apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9, ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. A primeira visão que Ezequiel teve foi do templo. Nós temos de ser templo de Deus, morada de Deus no Espírito. Essa deve ser a nossa prioridade. O templo era o centro de tudo. Ezequiel começa vendo o templo. Depois que ele viu o templo, é mostrado a ele o lugar santo, onde o templo ficava. Depois que é mostrado o lugar santo, ele vê a torrente das águas purificadoras, para só depois ver a terra de Israel. Primeiro, eu tenho de ser templo. Segundo, eu tenho que ser separado para Deus. Eu tenho que me preocupar com a santificação. O que está à minha volta deve ser reservado para Deus. Eu devo servir a Deus. Tudo fazer sobre a perspectiva da glorificação de Deus. É o que o apóstolo Paulo diz, que tudo que nós devemos fazer para a glória de Deus. Nós devemos fazer tudo para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus.
Não é? É o que está lá em 1 Coríntios 10:31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Porque quando nós temos boas obras, elas glorificam ao nosso Pai que está nos céus. Então, primeiro o templo, eu ser o templo. A vida nova exige que eu seja templo. Depois, a vida nova exige que eu seja um lugar santo. Ou seja, que tudo que eu faça seja para a glória de Deus. Depois, em terceiro lugar, vem a torrente das águas purificadoras. Ou seja, eu tenho que crescer espiritualmente, continuamente. Eu tenho que buscar o poder de Deus e eu tenho que buscar o conhecimento das Escrituras. O conhecimento das Escrituras e o conhecimento do poder de Deus. E em quarto lugar, aí sim, em quarto lugar, aí eu tenho que, dentro dessa perspectiva, viver a minha vida aqui na Terra. Peregrinar aqui na Terra. Caminhar aqui na Terra. A minha vida secular, que é resultado de eu ser templo, de eu ser servo e de eu estar em contínuo aumento do conhecimento das Escrituras e do poder de Deus. É isso que nós aprendemos com esta sequência desta última parte do livro do profeta Ezequiel. Esta é a vida nova que temos em Cristo Jesus. Visto isso, vamos então à visão do profeta Ezequiel. O profeta Ezequiel, ele vê as fronteiras da terra de Israel. Depois que ele teve a visão da torrente das águas purificadoras, ele agora vai ter a visão das fronteiras da terra de Israel. E, em primeiro lugar, ele vê o lugar santo. Essa visão do lugar santo ele teve ainda quando ele estava tendo a visão do templo. Está lá no capítulo 45 do profeta Ezequiel. Ele diz assim: quando, pois, repartirdes a terra por sortes em herança, oferecereis uma oferta ao Senhor, um lugar santo da terra, que teria 25.000 côvados ou canas de comprimento e 10.000 de largura. Este lugar santo, nós vemos aqui na Nova Almeida Revista, na Nova Almeida Atualizada, que também é outra versão oficial das Assembleias de Deus, que já está com as medidas no sistema métrico, ela diz que são 12,5 quilômetros de comprimento e 5 quilômetros de largura. 12,5 quilômetros de comprimento e 5 quilômetros de largura. Isso dá uma área de 62,5 quilômetros quadrados. 62,5 quilômetros quadrados. Essa porção ela ficará no centro da terra de Israel. É o lugar santo da terra. Isso já mostra como esta nova terra de Israel, por estar o povo em comunhão com Deus, é diferente da terra de Israel dos tempos do Antigo Testamento. Em primeiro lugar, não havia uma porção de terra reservada para Deus. Não. Você tinha um templo em Jerusalém, e isso já no tempo de Salomão para frente, aqueles 390 anos que são mencionados ali na primeira visão que teve o profeta Ezequiel, né, a primeira encenação dele, os irmãos se lembram, né, ele deitou sobre o lado esquerdo sobre 390 dias, representando os 390 anos que o templo existiu.
e que agora era alvo de abominações. Antes dele havia o tabernáculo, que era móvel, depois foi colocado em Siló, e lá em Siló os filhos de Eli o profanaram, e ele acabou sendo destruído. Deus permitiu a sua destruição, no Salmo 78. Então, além de Deus estar apenas num local, que seria o edifício, o tabernáculo, depois o templo, e mesmo assim local profanado, onde se praticavam coisas abomináveis que trouxeram a indignação divina, tanto os sacerdotes quanto os levitas ficavam espalhados, né? Levi não teve uma herança, porque a sua herança era o Senhor. É o que nós vemos ali em Números, capítulo 18, versículo 20. Disse também o Senhor a Arão: na sua terra possessão nenhuma terás, e no meio deles nenhuma parte terás. Eu sou a tua parte e a tua herança no meio dos filhos de Israel. E eis que aos filhos de Levi tenho dado todos os dízimos em Israel por herança, pelo seu ministério que exercem, o ministério da tenda da congregação. E o versículo 23 diz: mas os levitas administrarão o ministério da tenda da congregação, e eles levarão sobre si a sua iniquidade. Pelas vossas gerações, estatuto perpétuo será, e no meio dos filhos de Israel, nenhuma herança herdarão. Eles não tinham porção. Por quê? Porque isso já era uma simbologia. O povo não tinha comunhão com Deus. O povo não tinha subido ao Monte Sinai. O povo tinha recebido a lei como resposta pela sua incredulidade. E por isso os levitas ficaram espalhados no meio do povo de Israel. Foram dadas a eles 48 cidades entre todas as tribos. E ali viviam os levitas e os sacerdotes. Quando ministravam, e eles ministravam por turnos, eles iam para Jerusalém, ou para Siló, ou para Gilgal. O tabernáculo ficou um tempo em Gilgal. Depois que o tabernáculo foi destruído em Siló, uma parte do tabernáculo ficou em Gibeão, outra em Nobe, até que Davi os juntou em Jerusalém e Salomão construiu o templo. Depois, quando eles voltaram do cativeiro, retornaram novamente a reconstruir o templo, mas os levitas e sacerdotes, eles continuaram espalhados pela terra. Mas agora, no milênio, haverá um lugar santo, porque Deus estará ali, porque Jesus estará ali, porque haverá comunhão entre Israel e Deus. E neste lugar santo estará o templo estará na cidade de Jerusalém, e na cidade de Jerusalém nós teremos também a área sagrada, uma região sagrada, e uma região onde os levitas e os sacerdotes morarão e poderão construir cidades. A cidade de Jerusalém terá 12 portas, cada porta com o nome de uma das tribos. A cidade de Jerusalém será autossustentável. É interessante, hoje se fala muito em cidades autossustentáveis, em sustentabilidade. Deus providenciará esta autossustentabilidade. Veja ali em Ezequiel capítulo 48. Ezequiel capítulo 48, no versículo 18. E quanto ao que ficou do resto do comprimento paralelo à santa oferta, será 1.000 para o Oriente e 10.000 para o Ocidente, e corresponderá à santa oferta. E a sua novidade
será para o sustento daqueles que servem a cidade. E os que servem a cidade servirão dentre todas as tribos de Israel. Então, tudo que for produzido ali será consumido ali mesmo. Ela terá autonomia, autossustentabilidade. Esta cidade, ela será o local de morada dos levitas, dos sacerdotes, que são os filhos de Zadok, que se aproximam do altar. Será também a morada do príncipe, aquele que administra o templo e as obras de Deus, e estará no centro. Este é o lugar santo que foi visto por Ezequiel. E mais, Ezequiel não viu apenas um lugar reservado, separado fisicamente, mas ele viu que a sociedade existente é uma sociedade santa, uma sociedade separada para Deus, onde o governo, que tem como cabeça nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, cumprirá exatamente o que Deus tem determinado para o governo. Quando Deus criou o governo, ele criou o governo com um objetivo: louvar o bem e castigar o mal. Veja lá em Romanos, capítulo 13. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, porque ela é ministro de Deus para teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. É para isto que as autoridades são constituídas. Mas hoje, nesse sistema gentílico de poder que foi mostrado naquele sonho que teve Nabucodonosor, que foi revelado e interpretado por Daniel, esse sistema gentílico é um sistema de opressão, um sistema de exploração, um sistema em que o mal prevalece. Aliás, era o que estava acontecendo em Israel nos dias de Ezequiel. Um rei infiel, como era Zedequias, a elite oprimindo o povo, escravizando o povo fora da lei. A lei permitia escravidão por dívida por 6 anos. Eles tinham estabelecido a escravidão perpétua. Havia uma extrema exploração do pobre, do necessitado. Tudo contra a vontade de Deus. Mas Ezequiel viu, e aquele homem que mostrava para ele estas coisas fez questão de dizer a ele o seguinte: assim diz o Senhor Jeová, Ezequiel 45:9. Basta já, ó príncipes de Israel, afastai a violência e a assolação, e praticai juízo e justiça, e tirai as vossas imposições do meu povo, diz o Senhor Jeová. Balanças justas e efa justo e bato justo tereis. O efa e o bato serão de uma mesma medida, de maneira que o bato contém a 10ª parte do homem e o efa a 10ª parte do homem. Conforme o homem será a sua medida. Veja, neste tempo haverá uma nova conformação social, não só conformação física, não só mudança física, mudança da geografia, da geologia, com o Mar Morto sendo sarado, com o Rio das Águas Purificadoras, com uma nova conformação geológica, mas também uma nova conformação social. Haverá justiça e paz, não haverá mais opressão,
não haverá mais exploração, todos vivendo em fraternidade, em justiça e paz, porque Jesus estará reinando. Isto era que via Ezequiel. Ezequiel, que como sacerdote que era, tinha visto todos os desatinos, não só quando ele ainda morava em Jerusalém, como depois, quando Deus revelou a ele. Mas agora as coisas estavam mudadas, as coisas estavam transformadas, porque o Senhor estava ali. A política só será regenerada e restaurada quando o próprio Senhor Jesus reinar, não só sobre Israel, mas também sobre as nações. Porque o problema da violência, da corrupção, é o pecado. E o desejo dos governantes de se fazerem deuses. Se na antiguidade eles assumiam isso claramente, Faraó se dizia Deus, César se dizia Deus, hoje não há esta clareza. Mas que são os ditadores, que são os governantes, que são as elites, senão pessoas que se acham deuses e que querem que a sociedade e o mundo seja de acordo com a sua vontade e que eles tudo tenham e nós nada tenhamos. É a Babilônia mencionada lá no livro do Apocalipse, que será destruída por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Ezequiel já vê o mundo depois da Batalha do Armagedon, depois da destruição desse sistema gentílico. Porque neste mesmo sonho de Nabucodonosor, uma pedra cortada sem mão esmiuça aquela estátua e enche toda a terra. É o reino de Cristo. O Senhor está ali. E porque o Senhor está ali, a justiça, a paz, a honestidade no reino de Israel, na terra de Israel e em todo o mundo. É isso que Ezequiel vê no lugar santo, no lugar do serviço a Deus. Mas depois de ele ter visto o lugar santo e ter visto o rio das águas purificadoras, Deus lhe mostra a terra de Israel, à disposição das tribos. Veja o que diz aquele homem que tinha aparência de cobre ou de bronze e que levava o profeta nestas visões. Assim diz o Senhor Jeová, Ezequiel 47:13. Este será o termo conforme o qual tomareis a terra em herança, segundo as 12 tribos de Israel. José terá 2 partes. Assim como lá na divisão da terra, nos dias de Moisés e Josué, nós tivemos José com 2 tribos, porque Levi não tinha herança, e José, por ser um instrumento divino da preservação do povo de Israel, por ser o filho de Jacó fiel no meio de todos os seus irmãos infiéis, Jacó acabou abençoando Manassés e Efraim, como que adotando os dois, e por isso José teve direito a 2 partes na divisão da terra. E aqui acontece a mesma coisa. Levi agora tem uma porção de terra, mas juntamente com o Senhor. É o lugar santo do Senhor. O lugar reservado a Deus é onde moram os levitas, não mais espalhados, agora unidos, porque estão em comunhão com Deus, porque Israel está em comunhão com Deus, então eles não estão espalhados pela terra, à mercê da boa vontade, que nem sempre havia, como, por exemplo, nos dias de Neemias, quando Neemias voltou para a Pérsia,
os levitas tiveram que voltar para suas cidades porque estavam a passar fome, porque Tobias havia tomado conta do espaço onde se guardavam os mantimentos para os levitas, e eles não tinham mais como fazer o serviço do templo, porque não tinham como se alimentar. Agora não, agora tem um lugar reservado, onde eles produzem o suficiente para eles, e onde não termina o serviço a Deus, onde não se depende de ninguém, porque há comunhão com Deus, porque Israel agora está todo reunido em torno de Jesus Cristo. Mas aqui José tem duas partes. E o homem começa a descrever os termos da terra de Israel. E nós vemos que a terra de Israel vai ter exatamente as dimensões que Deus prometeu a Abraão. Irmãos, aqui nós temos o cumprimento de tudo que Deus prometeu a Israel. É por isso que precisa haver milênio, porque Deus vela pela sua palavra para a cumprir. E existem profecias e promessas dadas a Israel que não foram cumpridas. Não vão dizer que essas profecias e promessas foram ditas a Israel, mas se referiam à igreja, como se Deus fosse um enganador. Não! São profecias e promessas dadas a Israel. E Israel verá o cumprimento delas. Deus disse a Abraão que daria a ele a terra de Canaã e disse as dimensões desta terra. Está lá no capítulo 15 do livro do Gênesis. Nunca Israel teve esta terra nas suas mãos. Quando eles conquistaram a terra, foram negligentes e desobedientes. Você lê o capítulo 1 e 2 de Juízes e você verá quantas nações ou quantas cidades, quantos povos os israelitas deixaram ficar na terra. A ordem de Deus era para destruir a todos, mas eles resolveram deixar alguns como tributários, pagando tributos para eles, em vez de destruí-los. E Deus, inclusive, os repreende duramente por causa disso, e diz que pela sua indignação não expeliria aqueles habitantes da terra. Então já começa daí. Israel já não dominou toda a terra porque desobedeceu a Deus e poupou alguns habitantes primitivos. Outros eles não conseguiram conquistar, como é o caso dos filisteus. E por isso, mesmo no reinado de Davi, que foi um grande guerreiro, um grande conquistador, que inclusive conquistou Jerusalém, que estava na mão dos jebuseus até aquele tempo. Mesmo no reinado de Davi, não houve a completa conquista da terra. Foi quem mais se aproximou das dimensões. E o que ele conquistou foi mantido no reinado de Salomão. Mas depois, por causa da idolatria, Salomão não teve guerras no seu período, mas por causa da idolatria, o reino já se dividiu. Quando Salomão morre, o reino, por causa da idolatria, é dividido no reino do norte e no reino do sul. E pouco a pouco eles vão perdendo território, até perderem toda a posse da terra, o reino do norte, assim como o reino do sul. E quando o reino do sul volta, depois do cativeiro, já não é a mesma terra. Já parte da terra fica na mão dos gentios. E a parte em que eles estão, eles já não têm domínio, porque são servos desta terra. E esta é a situação do período do segundo templo. E quando o segundo templo é destruído, eles perdem ainda mais terra no ano 70, e no ano 135 eles são expulsos definitivamente
da Terra Prometida. É verdade que ficam ainda algumas aldeias na Galileia, onde eles ocupam ali, mas uma coisa, um resquício. E só depois, em 1876, começa o movimento sionista para os judeus voltarem, e hoje o Estado de Israel não ocupa a terra prometida por Deus a eles. Tanto que nós temos um dos problemas políticos que existem entre árabes e judeus é que os judeus, muitos deles, querem a restauração das dimensões bíblicas da terra de Israel. É o que eles chamam do Grande Israel. Aliás, o partido que perdeu o poder recentemente em Israel, o Likud, que era dirigido ali pelo Benjamin Netanyahu, ele se estabeleceu desde o começo do surgimento deste partido, e o seu primeiro líder foi Menachem Begin, que foi primeiro-ministro de Israel. O Likud, ele sempre lutou, e um dos pontos do seu programa de governo era exatamente o estabelecimento das dimensões bíblicas da terra de Israel, o chamado Grande Israel. Mas isso só será possível com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Só Jesus, o filho de Davi, ele cumprirá a promessa dada a Abraão. E é isso que Ezequiel vê. Ezequiel vê a terra de Israel em dimensões conforme a palavra de Deus, com as dimensões dadas na promessa a Abraão. É o cumprimento de todas as promessas de Deus a Israel. Depois que ele é apresentado as dimensões da terra, ele então vê a disposição das tribos, do norte para o sul. E é uma nova disposição, que não é a disposição da antiga terra, do sorteio. Não, é a disposição feita segundo a vontade de Deus. Porque as terras foram sorteadas, porque Deus mandou sorteá-las, mas no momento em que o povo estava negligente para conquistar a terra. Josué, já velho, em vez de escolher alguém para liderar o povo ou o exército, como Moisés fez com ele, Josué simplesmente mandou sortear as terras e que cada um se virasse. E não se viraram bem, como nós soubemos, né? E aí vem a disposição. E é interessante que a primeira tribo que é mencionada, a que ficava mais ao norte, é a tribo de Dan. E isto, irmãos, é significativo, porque Dan foi a primeira tribo que apostatou, que se tornou idólatra. Nós vemos isso no capítulo 18 do livro de Juízes. Dan recebeu uma herança naquele sorteio. Mas os danitas não gostaram daquele pedaço de terra. Consideraram pequeno demais para eles. Então eles vão até o norte, o extremo norte da terra de Israel, onde existia uma cidade chamada Laís, que era uma grande cidade, e eles vão lá e combatem aquela cidade, tomam aquela cidade e tomam para si, trocam o nome da cidade para Dan e tomam. Então veja que é uma tribo que já se rebelou contra o sorteio que foi feito. Já tomou uma iniciativa própria. E como se isto fosse pouco, eles descobriram no caminho, passaram ali numa região onde existia um homem chamado Mica, que estava ali cuidando de ídolos. E levam o sacerdote que servia a Mica
e levam para que ele fosse o sacerdote deles. Então é a primeira tribo que adota a idolatria. É a primeira tribo que adota a idolatria. Mas é também a primeira tribo que é mencionada na nova terra de Israel. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. A situação de Dan é tão delicada que entre os 144 mil judeus que vão pregar o evangelho do reino na grande tribulação, que está lá no capítulo 7 de Apocalipse, a tribo de Dan não está incluída. A tribo de Dan, ela está em apostasia contra Deus. Até na grande tribulação. Ninguém de Dan vai pregar o evangelho do reino. Por isso, alguns dizem até que o anticristo será da tribo de Dan. Ele tem que ser da tribo de Judá, ou se fazer da tribo de Judá, mas dizem alguns que a sua mãe será da tribo de Dan. E alguém pode dizer, mas onde está a tribo de Dan? Já está! Foi a primeira tribo perdida a ser encontrada, a tribo de Dan, os chamados falachas da Etiópia. Em 1972, foram declarados judeus pelo grão-rabino de Israel. Foram repatriados da Etiópia. E agora o DNA confirma a sua ascendência judaica. A tribo de Dan já foi encontrada e já mora em Israel. Tudo está, meus irmãos, mostrando que Jesus está às portas. Nos santifiquemos, busquemos a Deus. Jesus está às portas. Mas esta tribo, durante a grande tribulação, não pregará o evangelho do reino. Ninguém dela. Porque é a tribo apóstata. Mas depois da quebra do acordo com o anticristo, eles vão se arrepender, eles vão voltar atrás e estarão no remanescente salvo, porque Deus prometeu restaurar todo Israel. Nós já vimos aqui, para o próprio profeta Ezequiel, foi prometido isto. E Dan faz parte de Israel. A primeira tribo é a apóstata, a tribo de Dan. É o Israel restaurado, o Israel que creu em Jesus, o Israel salvo. A segunda tribo é a tribo de Azer. E é interessante que Dan vai ficar do lado de Azer. E Azer é uma tribo conhecida pela sua fidelidade. Mas, irmão Carlos, lá da tribo do norte, sim. Mas você vai encontrar nos dias de Jesus a profetisa Ana, que estava no templo. E a Bíblia diz que ela era da tribo de Azer. Isto quer dizer que desde lá, os bezerros de ouro, houve azeritas que migraram para o Reino do Sul, porque eram fiéis a Deus. E esses azeritas eram tão próximos a Deus que nos dias de Jesus, séculos depois, havia lá uma azerita que não saía do templo e profetizava no templo. Então, os irmãos vejam que se trata de uma tribo fiel. E é interessante que quando a Bíblia fala de Azer, fala nas bênçãos das tribos, fala que eles tinham seus pés banhados em azeite para demonstrar a sua fidelidade. E a apóstata está do lado da fiel, porque em Cristo nós somos nova criatura. Em Cristo nós somos salvos e remidos no sangue do Cordeiro. Não há diferença entre nós. A terceira porção é a tribo de Naftali. A quarta porção é a tribo de Manassés, que na antiga terra era a terra dividida, né? Metade da tribo de Manassés ficou de um lado do Jordão, metade ficou do outro. Mas agora eles estão unidos. Não há mais separação no milênio.
Milênio é tempo de união, é tempo de comunhão. Depois da tribo de Manassés vem a tribo de Efraim. A tribo de Efraim, a maior das tribos do norte, que comandava os outros. Os efraimitas agora estão servindo a Deus. Depois vem a tribo de Ruben. Ruben, que era o primogênito de Jacó, mas que desonrou a Jacó, dormindo com sua concubina. Perdeu a primogenitura por causa disso. Ruben, cujos líderes se rebelaram contra Moisés, Datã, Abirão e On, que se uniram a Corá na rebelião contra Deus. Agora Ruben está aqui, servindo a Deus bem no meio da terra. Depois de Ruben vem Judá. Judá, a tribo de Davi, a tribo de Jesus, e Judá ficava junto ao lugar santo. Então, veja, é Dan, Azer, Naftali, Manassés, Efraim, Ruben, Judá. E aí vem o lugar santo, onde fica o templo, onde fica a cidade de Jerusalém, onde ficam os levitas e os sacerdotes. Judá junto ao lugar santo. Porque a tribo do filho de Davi, a tribo de Davi, é a tribo que proporcionou a quem Deus deu o governo e que Deus escolheu de onde viria a linhagem do Messias e que proporcionou a adoração a Deus. Deus não se esquece das nossas boas obras. O escritor aos Hebreus, ele diz aqui, no capítulo 10, no versículo 34. Porque também vós vos compadecestes dos que estavam nas prisões e com gozo permitistes a expoliação dos vossos bens, sabendo que em vós mesmos tendes no céu uma possessão melhor e permanente. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. Tem grande e avultado galardão. E Jesus disse: eis que eu cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Por tudo que Judá fez, por tudo que Davi fez, Deus coloca Judá juntinho do lugar santo. E depois do lugar santo vem Benjamim, que sempre esteve ao lado de Judá. Eles se mantiveram, os benjaminitas se mantiveram fiéis à casa de Davi. Por isso, estas duas tribos fazem fronteira com o lugar santo. Depois de Benjamim, nós temos Simeão. Depois de Simeão, Issacar. Depois de Issacar, Zebulon. E, por fim, Gade. Então, essa é a disposição da nova terra de Israel, onde o Senhor está. E nesta terra será aberta aos estrangeiros. Veja que Israel será a potência mundial daquele tempo. Todas as nações virão até Jerusalém para adorar a Deus. Israel será o reino sacerdotal e o povo santo. E os estrangeiros terão livre acesso a Israel. Veja que diferença. Hoje as potências mundiais, hoje os países ricos, que por serem ricos, por serem potências, atraem imigrantes, têm problemas sérios com os imigrantes. Os imigrantes são discriminados, os imigrantes são explorados. Há uma xenofobia. Mas o amor fraternal, o amor de Deus, não faz acepção de pessoas. O estrangeiro será sempre bem recebido em Israel. Ele será sempre bem recebido. Veja que
o Senhor diz para o profeta, o homem, né, que está mostrando a terra, diz para o profeta que lá no capítulo 47, versículo 22, será, porém, que a sorteareis para a vossa herança e para dos estrangeiros que peregrinam no meio de vós, que geraram filhos no meio de vós, e vos serão como naturais entre os filhos de Israel. Convosco entrarão em herança no meio das tribos de Israel. E será que na tribo em que peregrinar o estrangeiro, ali lhe dareis a sua herança, diz o Senhor Jeová. O estrangeiro nunca será discriminado, nunca será oprimido. Ele terá livre acesso. O acesso é tanto que haverá, inclusive, estrangeiros que se tornarão sacerdotes e levitas. Veja lá, em Isaías, capítulo 66, versículo 20. E trarão todos os vossos irmãos, dentre todas as nações, por presente ao Senhor, sobre cavalos e em carros e em liteiras e sobre mulas e sobre dromedários, ao meu santo monte, a Jerusalém, diz o Senhor, como quando os filhos de Israel trazem as suas ofertas em vasos limpos à casa do Senhor. E também deles, quer dizer, dos estrangeiros, tomarei alguns para sacerdotes e para levitas, diz o Senhor. É diferente, é o reinado de Cristo. Não tem nacionalismo, não tem xenofobia. Xenofobia é a aversão ao estrangeiro. Não tem discriminação, não tem problema de imigração, como nós vemos hoje. Não. Jesus ama a todos. Jesus quer salvar a todos e será adorado por todos. As nações virão a Jerusalém para adorar a Deus. Nós já vimos que esse é um dos propósitos para ter um templo no milênio. É para que as nações venham adorar a Deus, venham agradecer a Deus pela colheita, pelo sustento, porque Jesus sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Quando ele fez o pacto com Israel, ele propôs o pacto com Israel lá no Monte Sinai, ele diz assim: vós sereis propriedade peculiar minha dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Israel é o povo formado por Deus. Israel estará ali reunido com Cristo, mas Cristo ama a todos, quer comunhão com todos, e todos os estrangeiros que quiserem ficar em Israel serão bem aceitos e integrados na sociedade. Porque Jesus ama a todos e veio morrer por todos. E por isso a festa principal no milênio será a festa dos tabernáculos, que é a última festividade do calendário da lei. É verdade que depois foi instituído o Purim, que é celebrado no último mês do calendário, o Adar, mas quando a lei foi dada a Israel, a última festa das 3 grandes festas é a festa dos tabernáculos, que é tipologicamente representa o milênio. E cada festa, desde a Páscoa, nós temos uma sequência de 7 festas que tem seu significado tipológico. A Páscoa, que tipifica a morte de Cristo, o dia da festa das primícias, que tipifica a ressurreição de Cristo, a festa de Pentecostes, que tipifica a descida do Espírito Santo. Nós temos depois a festa das trombetas,
que tipifica o arrebatamento da igreja. Nós temos o dia da expiação, que tipifica a conversão de Israel, o perdão a Israel, a batalha do Armagedon. Depois nós temos a festa dos tabernáculos, que tipifica o milênio. Israel celebrava a festa dos tabernáculos com 3 propósitos principais. O primeiro, agradecer a Deus pela colheita. A festa dos tabernáculos era no 7º mês, o término do ano agrícola, o término da colheita. Tanto que ela também é conhecida como a festa da colheita. No a festa dos tabernáculos simboliza o milênio, porque o milênio é a colheita de Israel. É a consumação, o fim da obra de salvação de Israel. O milênio é o período em que Israel está salvo. É o período em que Israel se torna o reino sacerdotal e o povo santo, em que se consuma a vontade de Deus para com Israel. É o cumprimento do propósito de Deus para Israel. Assim como era o cumprimento do ano, o fim, o término do ano agrícola. Mas, em segundo lugar, a festa dos tabernáculos também lembrava a peregrinação de Israel no deserto. Eles ficavam 7 dias em cabanas para lembrar o tempo em que eles peregrinaram no deserto até chegar à terra prometida. Então, a festa dos tabernáculos nos lembra da peregrinação terrena, nos lembra que nosso propósito não é este mundo. É interessante isso. E aí nós vamos lembrar do propósito de Abraão. Lá em Hebreus capítulo 11, é dito o seguinte, versículo 9: pela fé habitou, isso aí, Abraão, na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice construtor é Deus. E o versículo 13 diz: todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra, porque os que dizem isso claramente mostram que buscam uma pátria, e se na verdade se lembrassem daquele de onde tinham saído, teriam oportunidade de tornar, mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Pelo que também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. A festa dos tabernáculos também é para lembrar Israel que, mesmo em comunhão com Deus, mesmo sendo reino sacerdotal e povo santo, não é para isto que eles servem a Deus. Eles estarão ali se preparando para entrar no estado eterno, onde, unidos com a igreja, que não estará ali, está na Nova Jerusalém, unidos com a igreja, estarão em novos céus e nova terra, para sempre com o seu Senhor. A festa dos tabernáculos também aponta, mesmo no período de prosperidade, um período de justiça e de paz, como é o milênio, de que o fim não é esta terra. O fim é o novo céu e a nova terra, é o estado eterno. As nações virão adorar a Deus, agradecer a Deus pela colheita, pela produção, mas lembrando que existe um outro mundo e que nós precisamos estar em comunhão com Deus para participar da eternidade. O milênio será longo, mas não será eterno. E a festa dos tabernáculos nos fala da eternidade. E, por fim, nós temos o terceiro propósito da festa dos tabernáculos, que é a gratidão a Deus. Reconhecer que é Deus que sustenta todas as coisas. Como nós lemos aqui em Isaías, as nações virão trazer presentes a Deus, agradecer a Deus, ser gratos a Deus, reconhecer que Deus é o dono de todas as coisas. E lá em Zacarias, capítulo 14,
nos mostra que quem não fizer isso vai ser punido pela sua ingratidão. Veja lá, Zacarias capítulo 14, versículo 16. E acontecerá que todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorarem o rei, o Senhor dos exércitos, e para celebrarem a festa das cabanas. E acontecerá que se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o rei, o Senhor dos exércitos, não virá sobre ela a chuva. E se a família dos egípcios não subir, nem vier, virá sobre eles a praga com que o Senhor ferirá as nações que não subirem a celebrar a festa das cabanas. Esse será o castigo dos egípcios e o castigo de todas as nações que não subirem a celebrar a festa das cabanas. É uma festa de gratidão a Deus, o reconhecimento do senhorio de Deus, de Jesus, sobre todas as nações. E quem não vier será punido pela sua ingratidão. Aqui um parêntese. É exatamente o que acontece com aquele que não é grato a Deus pelas bênçãos materiais recebidas. Aquele que não dizima, que não oferta, acaba sofrendo o impacto desta ingratidão. Por isso a festa dos tabernáculos é a festa do milênio. E ao vermos que o Senhor está ali e trazendo todas estas bênçãos ao mundo e a Israel, eu e você temos uma oportunidade singular. É a de desfrutarmos de algo melhor do que isto. Sim, eu e você que cremos em Jesus, temos algo melhor preparado para nós. Como nós somos filhos de Abraão, pela fé, nós temos a oportunidade de ir direto para a pátria celestial. Você não precisa ir a Jerusalém para adorar a Deus na festa dos tabernáculos, como muita gente tem feito aí por causa de muitos judaizantes. Para a igreja está reservado um lugar melhor do que Jeová chamar. A nova Jerusalém, que desce do céu, ataviada como uma esposa para o seu marido. Eu e você temos que servir a Deus. Eu e você temos que ser fiéis a Jesus. E se eu e você servirmos a Deus agora, formos fiéis a Deus agora, Jesus, muito brevemente, vai arrebatar a sua igreja. E esta igreja não será levada para uma Jerusalém restaurada. Esta igreja vai ser levada para as regiões celestiais. Terá suas obras julgadas. E depois ela entrará na nova Jerusalém, onde celebrará as bodas do Cordeiro, com suas vestes brancas de linho, que é a justiça dos santos. Sejamos santos, sejamos justos, e nós estaremos na nova Jerusalém daqui a muito pouco tempo. Um lugar bem melhor do que Jeová chamar. Que Deus nos abençoe. Que o irmão tenha um feliz Natal. E que Jesus nasça em nossos corações. Permaneça vivo em nós. Que não mais vivamos e que ele viva em nós. Porque, como diz o título da nossa lição, o Senhor está ali. Mas, para mim e para você, o Senhor está aqui. E se ele estiver aqui, nós iremos morar com ele na nova Jerusalém. Amém.